Imagina se você está parado na rua e você pede informação para alguém e a pessoa fala, tal churrascaria fica em tal avenida. Você não vai pedir uma referência bibliográfica de onde que essa pessoa descobriu esse tipo de informação. Você não vai pesquisar a fundo ou pesquisar várias fontes, perguntar para várias pessoas uma informação tão banal como essa. Isso porque esse é um tipo de informação que a gente troca numa comunicação informal, a comunicação vulgar que a gente fala na vida do nosso cotidiano. Essa é a principal diferença entre a comunicação informal e a comunicação formal, que é a comunicação científica. A comunicação científica não pode ser uma informação, não pode ser baseada num dado feito de uma forma tão simples e de certa forma irrelevante. Ele precisa ter uma fonte, ele precisa ter uma referência bibliográfica. A linguagem da comunicação formal tem que ser completamente rígida e precisa, para que não haja mais de uma interpretação da mesma frase, para que não haja esse tipo de discordância. Então, quando nós falamos dessa principal diferença entre as duas comunicações, fica claro que a comunicação científica exige todo um trabalho, uma preparação que apenas um pesquisador que está inserido no meio acadêmico tem. Essa é a principal diferença entre um pesquisador amador e um pesquisador científico. Uma pesquisa acadêmica precisa de que verba seja investida nela. O pesquisador precisa fazer viagens para congressos tanto internacionais como nacionais e assim divulgar o seu trabalho. O campo de conhecimento da comunicação é muito volátil, ele está sempre sofrendo mudanças. Algo que foi descoberto 50 anos atrás não permanece verdade nos dias de hoje. Isso porque a comunicação acompanha os avanços tecnológicos. O fato da comunicação estar sempre em pé com a tecnologia é um processo muito importante para a globalização, porque ajuda os povos e as outras culturas a formarem suas novas identidades nessa era mais moderna. Existe um problema em relação à quantidade e à qualidade dos artigos científicos. Muitos autores acham que apenas encher a estante de papelada vai colaborar para o conhecimento científico na área de comunicação. Principalmente quando o artigo usa os meios de comunicação, a visão da comunicação social, mas em um objeto que vai ajudar outras áreas que não a nossa. Um exemplo de artigo feito por um comunicador que não iria essencialmente contribuir para o ramo de conhecimento da comunicação em si, é alguém que analisa a comunicação em volta, por exemplo, da moda. Esse é um artigo que vai ajudar muito mais pesquisadores que estão fazendo outros artigos sobre moda do que pesquisadores que estão fazendo outros artigos sobre a comunicação. Isso porque os dados que são retirados desse tipo de arquivo, eles não servem como informação, porque eles não estão contextualizados. Eles não estão ali por um propósito, respondendo uma pergunta e dando uma direção a caminho de um objeto comunicacional. Moral da história: apesar das imensas dificuldades de ser um pesquisador, principalmente no Brasil, que a gente não tem muito científico, é extremamente importante para a comunidade acadêmica e para o mundo em si, que as pessoas